Investimentos. Nós estamos em contato com o Adriano Cantreva, que é sócio da Portofino Investimentos. Adriano, boa tarde. Boa tarde, como vai? Bom, Adriano, acabamos de fechar aí o segundo trimestre, o primeiro semestre, de muita turbulência no mercado financeiro, mas com um saldo do segundo trimestre muito positivo para as bolsas de valores em geral. Bolsa brasileira com excelente performance, não recuperou toda a perda que teve. Março foi terrível, ainda está com saldo negativo aí de quase 18%, mas subiu 30%, né, no segundo trimestre. E nós temos queda de juros, então a gente tem um investidor brasileiro aqui um pouco mais cauteloso com relação às condições, perspectivas de rentabilidade. Agora eu queria falar com você das opções que temos de investimentos no exterior, que para muita gente parece uma coisa inacessível, mas em alguns casos não é bem assim, não é? É verdade, realmente, conforme você falou, a performance das bolsas nesse último trimestre foi a melhor performance da Bolsa Americana nos últimos 20 anos. Então, bastante aí a volta, chamada volta à recuperação em V da economia, por enquanto está com uma cara que vai acontecer realmente. E a situação da mudança de taxa de juros e toda a evolução da economia brasileira também fez com que investimentos no exterior ficassem mais atrativos em relação ao passado, com relação à taxa de juros que a gente tinha e o ambiente e as opções de investimento no Brasil, né? Aqui fora, as opções são bastante, eu diria, amplas, né? Uma gama muito grande de investimentos. O mercado aqui fora é um mercado bem maior, com liquidez e instrumentos bastante diferentes que a gente vê no Brasil. Mas também tem aqueles instrumentos bastante, eu diria, simples, né? De baixo custo e que permitem ao investidor acessar os mercados aqui. Inclusive, alguns desses investimentos estão disponíveis no Brasil, né? A legislação brasileira permite com que fundos acessem os mercados internacionais e isso já é uma realidade. O investidor brasileiro consegue, por exemplo, investir na bolsa, o S&P 500, que é o famoso índice de ações aqui dos Estados Unidos, através de fundos brasileiros, né? Então, isso já é um avanço bastante grande que a gente vê aí nos últimos meses. O S&P teve um avanço aí de quase 20%, o Nasdaq de 30%. Agora, por que escolher um investimento nos Estados Unidos, por exemplo, e não no Brasil, sendo que a Bolsa Brasileira potencialmente também pode ter uma reação importante? A gente acredita que a Bolsa Brasileira, sim, sem dúvida, pode ter uma reação importante, porém, ela tende a ser um pouco mais lenta do que a recuperação dos mercados no exterior, principalmente os Estados Unidos, dado que o governo americano injetou uma quantidade muito grande de recursos e incentivos fiscais na economia, né, e que tendem a propulsionar a economia mais forte e mais rápido. O Brasil acabou injetando uma quantidade de recursos menor relativa e também mais tarde um pouco. Então, a recuperação da economia brasileira e, consequentemente, da Bolsa Brasileira tende a demorar um pouquinho mais. Por isso que a gente acredita que investindo na Bolsa Americana ainda é uma boa oportunidade. Além do que, a Bolsa Americana tem uma variedade de empresas muito interessantes, empresas de tecnologia, né, que no Brasil, infelizmente, não tem muitas dessas empresas. Então, dado que a gente hoje vive num mundo, né, de tecnologia, online, home office, essas empresas têm ganho muito espaço e na Bolsa Brasileira hoje a gente tem muito poucas alternativas de investir nesse tipo de empresa. Agora, em termos tributários, como é que que se trabalha nos Estados Unidos? No caso do Brasil, por exemplo, quem investe no exterior tem a rentabilidade, como é que é a tributação depois? Não tem o risco de pagar imposto nos Estados Unidos e no Brasil? Na verdade, tem algumas modalidades diferentes, né, que você pode investir no exterior. Uma, conforme eu falei, é investir através de fundos locais, que por sua vez investem no exterior. Daí, nesse caso, a tributação é igual investir num fundo local que investe em ativos locais, tá? Então, por exemplo, hoje, através dessas plataformas de investimentos, o investidor consegue investir no S&P 500, é um fundo local, com tributação local, que não paga imposto nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, a não ser no Brasil. Para o investidor que quer colocar os recursos fora do Brasil, aí a tributação é um pouco diferente, né?
tem duas modalidades. O investidor que vai investir na pessoa física, abrir uma conta na pessoa física para investir, e aí tem a tributação na pessoa física, com recolhimento de carnê-leão no mês subsequente ao ganho de capital, e tem o investidor que tem um porte maior, que pode abrir uma empresa externa de investimento, e aí essa empresa externa de investimento estaria fazendo investimento. Então, esse investidor teria sido taxado uma vez que o recurso saísse da empresa. Enquanto o recurso estivesse na empresa, não teria imposto nos Estados Unidos ou em qualquer lugar. A única coisa que teria que pagar é com relação a 20% dos dividendos que forem recebidos, tá? Mas esse é o único imposto. Agora, Adriano, na verdade, o Brasil está ficando mais parecido com as economias desenvolvidas, tanto em relação à performance de bolsa de valores, como em relação ao nível de juros, né? Nós estamos com uma taxa básica no menor nível já registrado, 2,25%, mas nos Estados Unidos, por exemplo, os juros estão entre 0 e 0,25%, isso como referência aí do que seria a taxa básica, não é? Então, a gente tem uma similaridade agora em termos de rentabilidade. Mesmo assim, você acha que o exterior oferece boas oportunidades? Então, conforme você comentou, essa é uma diferença muito grande do que a gente via no passado, né? O Brasil, historicamente, tinha uma taxa de juros muito alta, né? E agora a gente está aí na mínima histórica, muito próximo da taxa de juros que a gente vê nos Estados Unidos. A gente ainda acredita que, sim, há oportunidades, né? E essas oportunidades vêm da diversidade e segmentação do mercado americano, né? Hoje existem N tipos de investimentos, de modalidades diferentes, obviamente com riscos diferentes também, mas que se equivalem muitas vezes ao Brasil, né? O Brasil tem um mercado cativo, né? Porque a grande maioria do investidor brasileiro ainda tem muito pouco investimento fora do Brasil, principalmente também de fundos de pensão e fundos de previdência. Então, acaba que os spreads, como a gente fala, os spreads de crédito no Brasil, eles tendem muitas vezes a serem menores do que os spreads de crédito fora do Brasil, mesmo para a mesma empresa. Então, uma empresa brasileira que tem um título no Brasil e a mesma empresa tendo um título no exterior, em geral, o título no exterior paga mais do que o título brasileiro. Mesmo com o diferencial de juros? Mesmo com o diferencial de juros, sim. Porque a gente tem um pouquinho a mais, né? Agora a gente fala um pouquinho a mais. Já teve momentos em que era altamente atrativo o investimento aqui no Brasil. A gente tinha um fluxo importante. Agora, para fecharmos, Adriana, as bolsas, de um modo geral, elas estão sendo muito beneficiadas pelo excesso de liquidez. Você falou do programa lançado aí pelo governo americano, a manutenção de juros baixos. Então, a gente tem muito dinheiro circulando pelo mundo. As bolsas europeias também tiveram uma performance muito boa. As bolsas na China também. Parece ser uma tendência do mercado acionário, tendo esse suporte financeiro, não é? Correto. Esse é um fator muito importante que foi um dos principais responsáveis pela recuperação tão rápida e pronunciada das bolsas, né? Os investidores agora, nessa crise, tomaram como base o que aconteceu em 2008, né? Quando foi a primeira vez que o Banco Central americano e outros países ao redor do mundo injetaram quantidades gigantescas de liquidez na economia, levaram a taxa de juros a zero ou abaixo de zero em alguns casos, né? Com o objetivo de incentivar, obviamente, o crescimento econômico. Obviamente que essa liquidez extrema, né, ela acaba encontrando caminhos para investir na bolsa, que são ativos financeiros, né, que em última instância vão se traduzir à economia. Mas então dessa vez foi mais fácil, porque o mercado já leu muito mais rápido o que aconteceu da outra vez e replicou agora, né. Essa situação de liquidez abundante no mundo, eu acho que deve perseguir, e isso deve dar sustentação por um bom tempo para as bolsas, e a gente acredita que a gente pode ter aí uma recuperação bastante prolongada e uma performance muito interessante das bolsas ao redor do mundo por muitos anos, né? Obviamente que depende de vários fatores, mas a gente acredita que isso pode acontecer novamente, como aconteceu depois da crise de 2008. Só que a pandemia ainda é um risco presente, né?
Sim, a pandemia é um risco presente e ela traz volatilidade que deve seguir nos mercados, né? A volatilidade a gente acredita que deve seguir elevada até ter uma solução definitiva, né? Na medida que os estados ou países vão reabrindo, né? E vão aumentando o número de infecções e a gente vê então um processo de retração, ou dão um passo para trás, ou seguram um pouco a abertura, né? E obviamente que isso causa desconforto e volatilidade dos mercados. Mas o pano de fundo é como você comentou, é uma liquidez abundante e é uma recuperação gradual da atividade econômica que deve dar sustentação para os preços para o futuro. Perfeito. E para fecharmos, eu queria saber das eleições aí nos Estados Unidos, se você acha que isso possa mexer com o humor do mercado no caso de derrota de Trump. Porque antes isso era dado como certo, a vitória dele, né? Aí veio uma reação contrária à posição que ele assumiu em relação à pandemia, depois as manifestações, aí tem a própria condição da economia americana, que mesmo que se espere uma recuperação em V, há perdas, né, acumuladas durante a fase de isolamento e tudo mais. Você acha que isso pode mexer com o humor dos mercados? Sem dúvida, hoje a incerteza é bem mais reduzida do que antes das primárias do Partido Democrata, né? Porque anteriormente da escolha do Biden como candidato aí oposto ao Trump, nós tínhamos alguns candidatos mais radicais um pouco, e isso estava deixando o mercado bastante inquieto. Hoje, esse risco diminuiu bastante, né, dado que o Biden já foi vice-presidente e é um político com larga experiência em Washington, né. Acreditamos ainda que vai ter muita coisa que vai acontecer entre agora e novembro, quando for as eleições, né. Em geral, a história mostra que se a economia estiver bem em novembro, as chances do Trump são muito boas. Se a economia não estiver bem em novembro, obviamente que as chances do Trump para a reeleição serão reduzidas, né? Então, acho que agora é acompanhar o desenvolvimento econômico, obviamente, assumindo que não teremos aí algum outro grande movimento, algum outro grande evento que mude o negócio, né? Mas acho que ainda vai ter muita coisa para acontecer nesse meio tempo. Vão ser aí 5 meses de bastante emoção. Agora, quem que o mercado prefere? Eu acho que o mercado financeiro prefere o Trump, tá? Em virtude aí ele fez várias coisas de diminuição de imposto, muito pró-business, né? O Trump, ele tem aí, agora ele está se posicionando nessa reeleição até como um outsider, né? O que é uma novidade, porque os presidentes atuais que estão buscando reeleição, eles são insiders, né? Então ele está se posicionando como outsider e colocando o Biden como um insider, dado toda essa experiência do Biden em Washington e na política, né? Então o mercado, acredito que favorece o Trump e a continuidade das políticas atuais, né? Mas se o Biden ganhar, a expectativa é que não vai ser tão diferente de uma presidência como foi a do Obama, né? Até porque o Trump está dando muito susto no mercado, como em relação à guerra comercial com a China. Foi um momento difícil, né? Ele tem algumas decisões aí meio tempestivas que assustam o mercado. Sim, ele de vez em quando assusta o mercado, mas o mercado sabe que ele acompanha o mercado o tempo todo, né? Inclusive em vários pronunciamentos dele, o último deles ele mencionou a Nasdaq, que bateu o recorde e tal, então ele está muito ligado no mercado. Então, para ele, é muito importante que o mercado esteja performando bem. Se o mercado estiver ruim, é ruim para ele, né? Então, acho que isso também tende a dar um suporte para o mercado, juntamente com o Fed também, né? Que não quer que o mercado caia ou sofra muito, porque isso vai afetar diretamente o otimismo da população americana, né? Então, eu acredito que todas as forças aí, está todo mundo interessado em manter o mercado nos níveis atuais ou subindo, né? Que é o melhor dos mundos para o Trump numa provável reeleição. Conversamos com Adriano Cantreva, que é sócio da Porto Filho Investimentos. Adriano, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado você, boa tarde a todos.